Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa e hoje eu vim falar sobre a admissão no departamento pessoal. Então vamos lá. Quando a gente fala de admissão no departamento pessoal, a gente fala de um assunto que precisa ter muita atenção na hora de ser feito. Parece ser um processo simples, mas é um processo que, se feito sem pensar, sem avaliar tudo o que é necessário para a empresa e para o funcionário, pode trazer muitos problemas. Por quê? Quando a gente faz admissão, a gente precisa ter muito claro tudo que a empresa precisa e tudo que o funcionário espera. Por quê? Quando a gente faz uma admissão, é muito importante que a gente saiba qual que é o tipo de contrato que a gente vai ter para o nosso funcionário. A gente vai precisar de um contrato por prazo indeterminado, a gente vai precisar de um contrato por prazo determinado, a gente precisa de um trabalhador intermitente, ou a gente precisa ainda de avaliar o funcionário por um período de experiência. Precisa do período de experiência? Eu vou utilizar os 90 dias ou com 15 mais 15 dias eu já consigo ter uma avaliação clara do meu funcionário? Então, são pontos que precisam ser estabelecidos. O contrato é o primordial, então você tendo como base o contrato que você vai utilizar com o seu funcionário, a gente já pode partir para os outros pontos. Quais são os outros pontos? Quando a empresa faz uma contratação de um funcionário, ela sempre espera que o funcionário atenda todos aqueles pontos que ele solicita. Então, na parte do recrutamento, é muito importante que a empresa deixe claro o que ela espera do funcionário, quando o funcionário vai ser avaliado, pelo que ele vai ser avaliado, quais as competências que a empresa está visando nessa contratação. É muito importante deixar claro os salários, os benefícios, o horário de trabalho, a forma como a empresa trabalha, a visão, a missão, os valores. São momentos que na entrevista você vai entender se aquele funcionário realmente está apto para a sua empresa, se ele atende às suas necessidades, ou se talvez ele não atende naquele momento às suas necessidades. Então é muito importante que você tenha tudo isso muito claro. Eu vejo muitas entrevistas em que a empresa acaba, às vezes, não deixando tudo muito claro para o funcionário sobre como ele vai atuar, o que ele vai fazer, e acaba que o funcionário acaba ficando meio perdido. Então, ele não sabe o que ele vai fazer, ele fica no escuro, e então é complicado, a empresa precisa deixar sempre isso muito claro para o funcionário. Quando a gente tem tudo muito claro, e a gente avisa isso para o funcionário, é muito difícil a empresa ter surpresas, porque o funcionário já vai estar preparado por tudo aquilo que a empresa falou. Então, vamos lá, partindo do princípio. Quando a gente contrata o funcionário, ele precisa saber qual que é o período de experiência dele, porque o período de experiência é tanto para o funcionário quanto para a empresa, porque a empresa está conhecendo o funcionário, vai ver se gostou dele, e o funcionário também está conhecendo a empresa. Então, pode ser que o funcionário não se adeque àquela empresa, e ele precisa saber o período de experiência dele para saber qual que é a melhor data para ele se precaver, né, para um futuro término de contrato. Então, assim, é muito importante que tudo isso seja específico. Quando a empresa faz uma contratação e deixa entre linhas como funciona a empresa fica muito passiva de ter problemas. Por quê? Vamos supor que você não fala para o funcionário que a empresa não tem ajuda de custo com combustível. E esse funcionário mora longe da empresa e utiliza seu carro para trabalhar. Esse funcionário com certeza não vai durar muito na sua empresa, porque ele vai começar a reclamar do custo da gasolina. E a empresa realmente não é obrigada a fornecer uma ajuda de custo, porém a empresa poderia sim ter deixado isso bem claro para o funcionário na hora da contratação. Quais são os benefícios, enfim. Da mesma forma que o funcionário também poderia ter perguntado no momento do recrutamento, da seleção, quais eram as particularidades da empresa, o que a empresa fornece, o que não fornece e tudo mais. Então, assim, você tendo a sua contratação, sua admissão bem estabelecida, a chance de sucesso é muito grande. Ainda falando da admissão, um ponto muito importante é sobre a empresa. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem dois tipos, na verdade mais de dois tipos de empresa. Mas vou usar aqui nesse vídeo o mais comum, que é o Simples Nacional e lucro presumido. Quando eu contrato um funcionário no Simples Nacional, eu tenho um custo. Quando eu contrato um funcionário no lucro presumido, eu tenho outro custo. E falando de custos, né? Quando eu contrato um funcionário e eu falo que o salário dele é R$2.000, eu não vou pagar só R$2.000 pro meu funcionário. Eu tenho que ter uma provisão de quanto esse funcionário vai me custar. Por quê? Quando a gente faz uma contratação, a gente tem que provisionar o 13º desse funcionário, as férias e 1/3 de férias desse funcionário, o FGTS desse funcionário e até mesmo a multa de 40% caso a gente faça a demissão desse funcionário. Então, quando a gente está fazendo a contratação, a gente tem que ter isso muito claro também. Porque se você está contando que vai contratar um funcionário por R$2.000 e achar que vai pagar só R$2.000, você não vai. Quando você tem uma empresa do Simples Nacional e faz essa contratação, o seu custo acaba sendo menor. Por quê?
Em cima dessa contratação da empresa do Simples Nacional, você vai ter o custo, além das verbas devidas, que é o FGTS, o 13º, as férias. De imposto, você vai ter o INSS do seu funcionário e o FGTS dele. Não vai ter imposto nenhum a mais por isso. Agora, quando você tem uma empresa lucro presumido e você faz uma contratação, o custo do seu funcionário acaba sendo maior. Por quê? A empresa de lucro presumido, além de você pagar todas as verbas devidas para o seu funcionário, em cima daquele funcionário você tem alguns impostos a mais a serem pagos, que é o exemplo da contribuição previdenciária patronal, que é os 20% em cima daquele funcionário, os terceiros, que são as contribuições para entidades como SESI e SENAI, que é de 5,80%, na maioria dos casos, né? Tudo vai depender de acordo com a atividade da empresa, mas na maioria das vezes é 5,80%. E também o RAT e o FAP. O RAT e o FAP são o fator acidentário previdenciário e os riscos ambientais da empresa. Então, a gente multiplica o RAT e o FAP, vê qual valor vai ter, e se daquele valor a gente vai pagar mais o imposto a mais sobre aquele funcionário. Então, acaba que no lucro presumido, o funcionário acaba sendo mais caro. É por isso que muitas vezes a gente vê empresas que abrem 2 CNPJs, então uma às vezes é Simples Nacional, outra é lucro presumido, exatamente por isso, por conta do custo. Outra coisa muito importante também falando do funcionário, é na hora da abertura da empresa, se você vai contratar um escritório de contabilidade ou um funcionário, por exemplo, do departamento pessoal, é que essa pessoa fique atenta ao sindicato. Por quê? Quando você faz a contratação de um funcionário, você precisa sempre seguir um sindicato que vai regir tudo que você vai fazer com aquele funcionário. Então, você vai seguir o salário base daquela convenção coletiva, você vai ver as estabilidades daquele funcionário através da convenção coletiva, e tudo vai ser através da convenção coletiva do sindicato. E para isso, você precisa saber em qual sindicato a empresa se enquadra, que é de acordo com a atividade principal dela, tá? Então, pode ser que você contrate um funcionário, ele seja regido por uma convenção, em que lá estabelece que você tem que pagar um PLR para o funcionário. Então, aquele custo de 2.000, na verdade, vai subir, porque você também tem um custo de PLR. Então, você também tem um custo de estabilidade, caso você queira demitir ele antes do período de férias, por exemplo. Então, são pontos que a empresa precisa ficar muito atenta para não ter problemas lá na frente. Tendo tudo isso muito estabelecido, dificilmente a empresa vai ter algum tipo de problema, tá? E aproveitando o gancho de falar de sindicato, mais uma vez vale lembrar que nenhum tipo de desconto referente ao sindicato é obrigatório. Então, ele só pode ser feito se o funcionário autorizar. Então, nem cartinha de oposição, não existe mais isso. É a cartinha de autorização. Então, se eu quero ter o desconto, eu vou fazer uma cartinha. Eu autorizo o sindicato a fazer o desconto de tralalá. Fora isso, não fez cartinha de autorização, a empresa por si só não vai decidir fazer o desconto desse funcionário, ok? Porque senão vai ter problemas lá na frente, ok? Então, basicamente, são esses os pontos da admissão que a gente precisa ficar muito atento. Aí, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma planilha de custos de funcionário para empresas de Simples Nacional e lucro presumido, tá? Então, ela tem um valor simbólico e ajuda muito quem precisa. E pra gente finalizar, só algumas informações importantes. Desde a portaria 1065, de 23 de setembro de 2019, as empresas não são mais obrigatórias a fazer todas as anotações na carteira de trabalho física do funcionário, e sim enviar as informações através do e-social, que é o órgão alimentador dessas informações do trabalhador, para os meios da carteira de trabalho digital. Então, caso a empresa queira continuar fazendo anotação na carteira de trabalho física, não é uma regra, ela não é mais obrigada. Então, já que a gente tem a tecnologia a nosso favor, por que não utilizá-la? Ok? E um ponto muito importante é a gente sempre lembrar de fazer a admissão e enviar com ao menos 24 horas de antecedência para o e-social. Para a gente saber se está tudo certo com a nossa admissão, se a gente pode prosseguir, é primordial. O primeiro passo é você fazer a qualificação cadastral para poder ver se todos os dados do funcionário estão de acordo com a Receita, de acordo com a Previdência, e você está apto para poder fazer essa admissão, beleza? Feito isso, pode fazer sua admissão tranquilo e sem dor de cabeça.